Como é que você tá, Dani? Bem, na medida do possível, as coisas estão caminhando, né? Estamos aí nesse momento de isolamento social. É um momento muito delicado, mas que a gente vai vencer. Tenho convicção que a gente vai vencer esse momento. E você, como é que estão as coisas por aí? Estamos bem, estamos tentando desenvolver projeto para ocupar um pouco a cabeça também, mas não muito, para não mesclar a pandemia com produtividade. Então, de arte, que é muito poderosa, né? Eu acho que a gente que trabalha com Esse arte que tem isso, assim, de tentar nessas horas, sabe, deixar a arte falar em algum momento, os projetos virem, sabe, a necessidade de produtividade para não surtar também, né? Saúde mental em primeiro lugar. assim, é um momento em que a gente tem um pouco mais de tempo também para escrever projeto, né? Para ter ideia. Exato. E, enfim, eu sou a favor de aproveitar todo o tempo possível que a gente tem para fazer algo produtivo. Bem, então vamos lá, já temos algumas pessoas nos acompanhando e eu queria, Chay, que você... Bem, esse conjunto de lives que eu estou fazendo aqui no Instagram é por conta do filme Plantão Judiciário, que segunda-feira agora foi lançado no meu canal no YouTube. E esse filme mostra o drama de pessoas que precisam recorrer à justiça para conseguir um leito. E, infelizmente, esse é um drama que se intensificou durante a pandemia. Na segunda-feira, eu conversei com a defensora pública do Rio de Janeiro, Michele Leite. Ela falou que os casos de saúde continuam sendo maioria no plantão, que é algo que o filme mostra, e que o número de pessoas procurando a justiça aumentou, né? E, enfim, isso é uma coisa que preocupa a todos nós. E nessa última live dessa semana, eu vou conversar com a Chayana Furtado. Ela é produtora de cinema e produtora do Plantão Judiciário. A Chayana foi a primeira pessoa para quem eu telefonei na hora de que eu pensei em fazer um filme. Eu tinha que fazer um filme, eu falei, eu vou ligar para a Chayana porque ela sabe como faz e me orientou muito. Eu queria, Chay, que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho. Tá bem. É... Eu sou formada em cinema. Na verdade, comecei a trabalhar com cinema, tive essa paixão por cinema já no ensino médio, né, na escola. Mas fui fazer faculdade de cinema. Comecei a trabalhar tem mais de 10 anos com isso. Não comecei com produção, achei que eu ia ser diretora de fotografia, mas caminhei, né? A gente vai encontrando nossas paixões pelo caminho. Fiz um curso de especialização em Cuba, já em produção executiva, e acabei de voltar do meu mestrado, da minha especialização em produção criativa, né, mercado criativo. Então, um pouco do que eu faço, eu acho que é exatamente o que você falou, assim. Produtora tem essa característica de ser a primeira pessoa que as pessoas ligam quando tem uma ideia. É bom. Faz geralmente o filme acontecer. Quando você tem uma ideia, se você puder ligar para o produtor. Porque eu costumo falar que meu trabalho é muito ser uma ponte entre a ideia e a realização, sabe? Então, assim, tem todo um papel da produção criativa, tem todo um papel da produção mais burocrática, que as pessoas, né, têm medo dessa palavra produção, enfim, por questões de orçamento, questão de realmente de bastante burocracia, mas esquecem desse lado que é exatamente isso que eu acho que eu gosto mais do meu trabalho, essa produção criativa, justamente de poder fazer esses casamentos acontecerem, sabe? Se juntar parceiros, trabalhar em equipe para tirar uma ideia do plano das ideias, colocar no papel e depois, enfim, virar filme. Acho que esse é meu trabalho, assim, cruzar essa ponte. Legal. E Chay, fala um pouco dos filmes, né? Você já produziu muitos filmes, mas se você quiser destacar alguns, quantos você quiser, fica à vontade. É muito interessante que as pessoas... E você fale dos filmes que você mais gostou, né? Conta pra gente. Que difícil. Eu acho falar dos últimos, acho que em 2014 eu abri minha produtora junto com a minha sócia Paulinha Horta. E a gente acabou de, né, acabou não, tem 2 anos, a Clara Linharte, que é diretora do La Manuela, e também fez essa ligação para mim. E a gente finalizou o nosso primeiro longa documental pela nossa produtora, em parceria com a Gamarosa e o Canal Brasil. E esse projeto ele foi muito importante por ter feito pela Lusca, né? Porque geralmente eu sou frila.
Então, os produtores, né, você se agrega ao projeto dos outros em várias diferentes etapas, ou às vezes no desenvolvimento, ou, enfim, geralmente, onde as pessoas me ligam para trabalhar, eu trabalho como diretora de produção hoje em dia, me ligam para trabalhar quando já tem um orçamento, tipo, já tem dinheiro numa conta, já tem um roteiro, e me chamam para fazer. Eu trabalho muito na parte da filmagem, vamos dizer assim, né, na parte do meio ali do projeto, né? Depois que o projeto já está desenvolvido, com dinheiro, me ligam e falam, e aí, quer ser diretora de produção? Vamos filmar? É meio isso, sabe? E ajudar nesse processo de filmagem. Então, dos filmes que eu fiz, o último do Fábio Meira foi muito lindo, interessante. Se chama Tia Virgínia. O Fábio dirigiu o primeiro longa dele, o Duas Irenes, que está disponível nas plataformas digitais. E foi um filme muito delicado, muito sensível. Eu acho que, né, falar de todos os filmes, eu prefiro falar do último, assim. E é um longa de ficção com a querida Vera Holtz de protagonista, da nossa Tia Virginia. Foi um longa muito intenso de ser feito. E a gente nem sabia do que ia vir logo depois, que era essa pandemia. Filmes de locação geralmente tem essa característica, né, de colocar a equipe inteira num lugar, todo mundo longe das suas famílias, longe das suas casas, dentro de um hotel, pensando, pulsando para aquele filme acontecer, né? Equipe, elenco, então você tem uma dinâmica muito forte de como o processo se dá, sabe? Da sua dependência das relações humanas e de como aquilo vai imprimir no filme, assim. Então, isso é muito poderoso, sabe? Tô louca para ver o filme, acho que ficou lindíssimo e espero que venha em breve, assim. É uma história muito bonita de um drama familiar. E cito, então, você falou do filme da Clara, citou esse agora. Eu sei que você fez um filme também muito bom, o Três Verões. Quer falar de mais algum? O Três Verões é pro platô, da Sandra Kogut. O Três Verões ia estrear agora, né? Cancelaram. Eu consegui ver na pré-estreia, mas logo depois veio a notícia da pandemia. O filme da Júlia Murat, que é o Pendular, que eu acho que também está disponível nas plataformas, é de ficção, que também é lindíssimo. Foi um lindo processo, assim. A Júlia é uma excelente diretora. E eu tive muita sorte de trabalhar com essas diretoras mulheres que eu admirava antes, sabe? Que é a Júlia, que é a Flávia Castro. E a Flávia, eu fiz o Deslembro, que também estreou ano passado, que ganhou o Festival do Rio, um prêmio. E é muito interessante que a Flávia, ela fez... O primeiro longa dela foi o documentário, né? O Diário de uma Busca. Muito pessoal. O pai dela é um desaparecido da ditadura militar. E ela faz esse resgate nesse documentário, né? Um filme super biográfico, mas super poderoso, assim, um documentário que eu já gostava muito. E ela transformou não só esse processo dessa história dela, dessa juventude, né, mudando de país e tudo mais, sendo filha de exilados políticos, ela transformou isso numa ficção, que foi o Deslembro. Então, como processo assim, de produção é muito lindo você ver primeiro esse documentário vindo com essa força, com essa história, e mesmo você entende que a história ela pode ser contada de diversas maneiras, né? Que não tem assim, você sempre tenta achar a melhor narrativa para cada história, e a melhor forma de contar é um livro, uma matéria de jornal, enfim, como vai ser, né? Tipo, a arte ela é muito poderosa em várias coisas. Mas e você vê a mesma história, não a mesma, né? Mas você vê tipo a história pessoal dela sendo transformada em dois filmes assim tão poderosos, é muito muito bonito assim e muito poderoso, eu acho. Feliz de ter participado muito do projeto. Que bom. Queria saudar então a presença da Paula Horta, né? Algumas pessoas estão aqui acompanhando, todos vocês. Ah, mas eu não a vejo Carla ninguém. tem dois colegas diretores também aí, o Marco André e o Alexandre Machafé. Um abraço, meus queridos. Então vamos começar, né, a falar de uma coisa que divide a hora de você pensar no filme. Se o filme vai ser de ficção ou se ele vai ser um documentário, né? Aliás, tem muita gente que quando você fala em filme, a pessoa acha que você está falando de ficção. E não. O filme ele pode ser ficcional e não ficcional, que é o documentário, né? E queria que você falasse sobre a diferença de custo, que essa é uma das principais diferenças entre um e outro. Não é isso? É muito louco, né? A história de cinema, ela tentou em algum momento, né, dividir isso, o que é ficção, o que é realidade, enfim. Não vamos entrar nisso, mas geralmente, não é sempre, porque é isso, o documentário ele pode usar também ator,
Inclusive, tem vários com atores que são incríveis, poderosos, super documentários. Mas, geralmente, você tem essa equipe bem menor, você não tem toda essa produção e você está direto em contato com o objeto do seu tema, né? Você vai deixar a realidade acontecer na frente da câmera de uma maneira muito bruta, assim, com todas as diferenças e caminhos que o cinema já nos deu até hoje. E acho que, enfim, estamos se reinventando mais que nunca de como fazer e como isso vai se misturar cada vez mais, né? E tá. Mas seria isso, porque a ficção, ela parte de um roteiro com diálogos pré-escritos, seria bastante, talvez, essa a maior diferença. Com diálogos escritos, você tem uma equipe, né, de figurino, de arte, você tem um tamanho da equipe acaba sendo maior das demandas para você contar aquela história que você colocou no papel e transformou em roteiro. O documentário tem roteiro também, espera-se que sim, nem todos têm, mas espera que sim, pelo menos um roteiro de uma intenção de filmagem. Mas geralmente são equipes muito menores, né? Você, o diretor, geralmente, um produtor, uma pessoa no som e uma pessoa fazendo a câmera, ou duas, enfim, depende dali do tamanho do problema que você tá enfrentando, né? Depende da história que você quer contar. Mas geralmente é isso, né? São equipes menores, mais dinâmicas, e você não tem uma estrutura de pagar locação, por exemplo, né? Se você vai filmar em algum lugar, mas geralmente você não vai pagar para filmar naquele lugar para fazer um documentário. E isso já é um custo para ficção, assim. Então, acho que a grande diferença é o tamanho da equipe também, sabe? Que impacta muito no orçamento e na demanda que você vai causar. Ou seja, o filme de ficção, ele geralmente vai ser mais caro ou muito mais caro do que um documentário, porque a equipe da ficção vai ser maior e ela exige profissionais que o documentário não exige, como alguém para fazer o figurino, como ator, preparação de ator, né? Não existe isso no documentário, porque você filma as pessoas, né? No dia a dia delas. Então é isso, o documentário ele acaba sendo mais barato ou muito mais barato do que um filme de ficção. E você acha que é por isso que muitas pessoas acabam preferindo começar a carreira de cineasta pelo documentário? Será que a facilidade, o custo é mais atraente? Eu acho que sim. Eu estava lendo uma matéria há um tempo atrás sobre a adesão das mulheres aos documentários, né, os números da disparidade entre homens e mulheres nos diferentes setores do cinema, né, na produção do audiovisual, e a quantidade de mulheres no mundo que, de fato, começam e têm mais espaços no mundo do documentário justamente por ser... relacionam isso não só, né, mas relacionam a questão de ser um meio de produção mais barato, né? Então, a dificuldade de acessar os grandes fundos é para todo mundo, né? Enfim. Então, geralmente as mulheres acabam indo primeiro para o documentário, assim, nesses números, né? Essa pesquisa falava sobre isso. E eu acho que todo mundo, na verdade... Mas é muito engraçado, Dani, porque a pessoa tem que gostar mesmo assim de documentário. Porque tem muito diretor que nunca fez documentário, assim, né, que já começou fazendo curta de ficção, uns curtas experimentais, e vai indo, fazendo os baixos orçamentos, curtas também, enfim, com um ator ou a mãe de atriz, sabe? Enfim, né, tipo, experimentando. Mas geralmente sim, assim, a gente vê muita, né, a própria Sandra Colucci, a Flávia Castro, que começaram já com documentário, por serem hoje a tecnologia deixar isso ser um pouco mais acessível, né? A equipe é menor e tal, então as pessoas tendem a irem para o documentário. Mas é isso, eu acho que tem que flertar mesmo assim. Acho que ninguém vai fazer um documentário não gostando dessa linguagem, né? Não assistindo, não vendo. Tipo, tive uma ideia de um documentário do nada, mas queria mesmo era ser diretor de ficção. Não acredito nisso, assim. Nunca, não sei, não conheço. No meu caso, eu optei pelo documentário antes. Eu fiz uma pós, né, para estudar. Eu queria saber como é que fazia, né? E eu sempre gostei, como espectador, de ver documentário. E eu tinha a ideia de que, por eu ser jornalista, essa transição ela seria um pouco mais fácil. E não é, porque a linguagem é completamente diferente. Os compromissos que o documentário tem são completamente diferentes do compromisso
que o jornalismo tem, né? Mas ainda assim, mesmo eu depois de aprender essas diferenças, eu continuei apaixonado pelo documentário porque ele tem a pretensão de captar o real, né? Isso é um pouco que me estimula e aproxima também o documentário do jornalismo, que ambos estão buscando o real. E contar histórias. Óbvio que o cinema, a ficção, ela também pode recorrer a histórias reais, se basear em histórias reais, mas a linguagem é diferente, né? Eu acho que ali a linguagem do documentário, porque aquela emoção que você consegue captar, ela é real, sabe? Ela aconteceu, não é um ator que está recriando, né? Então isso sempre me fascinou muito do documentário, né? E eu acho que todo mundo que tem essa paixão tem que seguir fundo, tem que tentar fazer, porque vale muito a pena. Vamos lá. Vale, Vamos mas falar do plantão? vamos falar do plantão. Então, o Plantão Judiciário, né, ele foi um filme que eu tinha que fazer um filme. Aliás, isso é legal, assim, eu gosto de falar disso. Eu precisava fazer um filme e eu tinha muitos assuntos para fazer. Ia ser meu primeiro filme, Plantão Judiciário é meu primeiro filme. E aí, nessa hora, você tem que se perguntar, por que eu vou fazer um filme? O que eu quero falar? O que eu quero comunicar? Né? Assim, eu podia fazer um filme sobre o meu time do coração, sobre alguma pessoa que eu admire muito, mas aí eu escolhi um assunto que está muito alinhado com o que eu gosto de fazer, que é compartilhar informação que ajude as pessoas. Então, o Plantão, ele parte de uma necessidade que eu tinha de ajudar as pessoas. Né? Eu acho que alinhar, muita gente fala de propósito, né? Alinhar o seu propósito ao seu trabalho é um caminho para a alegria, para a felicidade. Você realmente se realiza. Então foi isso, assim, se eu tenho que gastar tempo, se eu vou ter que gastar algum dinheiro para fazer um filme, que seja um filme que seja útil para as outras pessoas. E daí eu venci a dúvida que eu tinha e resolvi fazer o Plantão Judiciário. Foi quando eu te liguei para a gente começar a organizar, a estruturar, né? Porque eu não tinha a menor capacidade de fazer a produção do filme, né? E você brilhantemente fez. Obrigada. É muito louco, né? Porque eu acho que eu lembro de você, lembro muito dessa ligação, lembro do nosso primeiro encontro para falar disso, da angústia, né? Tipo de ter pouco tempo, de ter que fazer e não ter dinheiro, né? E como faz, assim, para deixar isso, para mostrar. E você é uma pessoa muito inteligente, tem muita informação. Então, todo o seu lado jornalista, ele pulsou muito, né? Tipo, porque tem que falar tudo, Chayana. Eu lembro disso, tem que falar tudo, tem que mostrar os números e as estatísticas e não sei o que lá, e dar as informações do plantão. Eu falei, não, Dani, quem faz isso é jornalista. Se a pessoa quiser acabar de ver um documentário, colocar no Google e descobrir essas informações, ou ver uma matéria de jornal, ela que vá, assim, né? Tipo, não tá contando ali uma outra história que pode ser esse documentário mais jornalístico, né? E tudo mais. Mas pode também não ser. Então, assim, eu acho que no nosso processo, para mim, foi muito tentar falar, Dani, dá para, né, tipo, vamos trazer gente de cinema e aí convidar a equipe, aquele da Mara, enfim, para fazer a fotografia e poder convidar gente de cinema para trazer um pouco, né, tipo, esse que é parte, né, da função do produtor, conseguir escalar, ajudar o diretor até essa equipe para o filme poder ser feito, né? Então, e uma equipe que tenha afinidade com o tema, uma equipe que tem uma afinidade entre si e que queira fazer o projeto, né, se doe para o projeto, que seja, se apaixone pelo projeto, porque você me deixou apaixonada pelo projeto, né? Eu fiz o projeto, claro que eu gosto de você é meu amigo, mas assim, todo lado profissional se você não sabe o que você quer falar, você não apaixona os outros, você não está apaixonado pelaquela história, você não sabe por que você quer contar aquela história, então você nunca vai convencer uma outra pessoa a embarcar nessa com você, seja com dinheiro ou não dinheiro, entende? Você pode pagar alguém para fazer seu filme, mas aquela pessoa não vai estar ali com você, sabe? E geralmente o produtor não aceita muito esse, sabe? Ainda mais documentário, que nunca tem tanto dinheiro, então... E você sabe que uma das coisas que eu aprendi, depois que passou o processo de fazer o filme, uma das coisas que eu aprendi é que se a gente tiver uma boa ideia, uma ideia justa, legal, grandes profissionais vão querer te ajudar. Então, assim, eu ficava naquela dúvida, será que eu vou conseguir gente para fazer? Eu não tenho dinheiro para contratar uma equipe. Mas o filme me mostrou isso. Se você tem uma grande ideia,
as pessoas vão querer te ajudar. E o filme saiu graças à ajuda de pessoas que eu conheci e que você conhecia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Enfim, para que as pessoas saibam, eu não tinha R$ 1 para fazer o plantão judiciário, e a gente tomou decisões para que o filme pudesse ser feito de uma forma que não custasse muito, mas que ficasse bom, que agradasse a gente. Então, a primeira pessoa que eu procurei foi a Chayana, e a Chayana me ajudou, né? Na verdade, ela ajudou o filme, né, a montar uma equipe. Eu queria, achar que você falasse sobre isso. Dani, entrando nessa linha do tempo, né, do desenvolvimento do projeto, você já tinha a ideia muito pronta na sua cabeça, né? Não num sentido talvez narrativo de como contar 100%, mas você tinha muito o que você queria falar, o que você queria falar com o filme e por que era você que tinha que contar essa história. Acho que são os 3 pontos principais para quem quer fazer o filme, né? Qual é a história que você quer contar, como você vai contar e por que você que está contando essa história. Então, essas 3 coisas você já tinha. E aí você me convenceu disso e eu comecei a responder essas perguntas por mim, né? Tipo, por que eu era a melhor pessoa para estar com você e não, às vezes, como acontece, tipo, te indicar uma outra pessoa para estar no meu lugar e tudo mais. Então, com isso, acho que a gente junto, né, fez esse papel de desenvolvimento, que é o que geralmente acontece, colocar no papel quantas diárias é possível. Então, a gente diminuiu tudo para uma noite. Era um curta-metragem, né? A ideia sempre foi um curta de até 15 minutos. Então, o plantão judiciário, você já tinha, né, acesso ao local. Então, o que a gente fez foi uma visita de locação ao plantão para entender o tamanho do lugar, se ia precisar de luz, se não ia precisar de luz, quantas câmeras iriam, né, iriam ajudar a gente, já que a gente só ia numa noite, se ia ficar mais barato ou mais caro ter 2 câmeras para te ajudar a fazer, né, entrevistar uma pessoa e fazer imagem de cobertura de outro, se daria para fazer, se precisava isso de 2 pessoas no som, ou se era só uma. Então, a gente, olhando o local, entendendo cada vez mais o que você queria, a gente foi enxugando, para a gente chegar ao que eu acho que foi o tamanho de equipe perfeita, as pessoas que eu agradeço muito, que toparam fazer, e ajudar a gente a contar essa história. Então, o local em si, a escolha do local, o plantão judiciário, ele já tinha esse baixo orçamento, vamos dizer, né? Tipo, é isso que eu falei, tem segurança na porta, era um lugar fechado, então não tinha muito intempérie ali que iria atrapalhar a nossa filmagem. E isso, quando você quer fazer um filme e tem pouco dinheiro, vale a pena pensar bastante aonde você vai filmar para ter o menor número de interferências e imprevistos possíveis. Então, né, a gente estava nesse lugar protegido que garantia para a gente esse baixo orçamento acontecer. Né? Tipo, não ia acontecer muita coisa ali dentro. O ruim que a gente podia acontecer é não ter personagem. A gente chegar lá e ninguém querer falar com a gente, não ter nenhuma história boa e absolutamente ser um dia típico do plantão onde nada acontece. Ou então as pessoas estão muito esgotadas e ninguém quer ser filmada. Esse era o nosso risco, mas esse era o nosso único risco, assim. Né? A gente estava com câmera, a câmera tinha bateria, a gente pegou tudo emprestado, a gente carregou as coisas, os profissionais estavam lá, a equipe estava lá, então eu não sei se eu respondi ou se eu fugi muito, mas teoricamente seria isso, diminuir e saber o que quer. E aí, que a Chayana fez? A Chayana arrumou a boa parte da equipe. Nós filmamos com 2 pessoas, tivemos uma técnica de áudio, eu e Chayana. Nossa equipe eram 5 pessoas. Então, aí a Chayana convidou a diretora de fotografia, que é a Mara Barroso, né? Ela trouxe o Léo Nabuco, que fez a assistência de fotografia. A Jo Lutério, que é uma amiga nossa, fez o som, né? E nós definimos que o filme seria feito num único dia, né? Isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu gosto de falar. Eu aprendi isso vendo os filmes do Eduardo Coutinho, né? O Eduardo Coutinho é um grande cineasta brasileiro e ele fez alguns filmes em que ele bota o conceito de dispositivo. Ele cria um muro imaginário num lugar e ele vai filmar somente naquele lugar. Ele fez isso com o Edifício Master, ele fez isso com Babilônia 2000. O Edifício Master, ele grava dentro do edifício chamado Master em Copacabana.
E é um filme sobre relatos da classe média. Babilônia 2000 é no Morro da Babilônia. E o Plantão Judiciário, ele acontece dentro do Plantão Judiciário. É um filme que fala sobre o sistema de saúde, mas dentro do Plantão Judiciário, dentro de um órgão da justiça, né? Então, a gente não precisou, para falar do drama da saúde, a gente não precisou ir na porta do hospital, ir numa UPA. A gente usou o conceito do dispositivo, filmamos dentro do plantão e contamos a nossa história. Ou seja, isso ajudou muito a baixar o nosso orçamento, né? E o que abaixou o orçamento também, o fato de que amigos toparam fazer o filme gratuitamente, que é o caso da nossa equipe maravilhosa, a quem eu sou eternamente grato, né? Eles toparam, eles acreditaram no projeto e participaram, né? Então foi isso. Nós filmamos com 5 pessoas numa única madrugada e depois entramos na outra parte, que é a pós-produção, e a gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Vamos lá. Chay, você estava falando antes o seguinte, que o plantão, por ser fechado, ele não oferecia muito risco, né? Acho que para esclarecer, você quer dizer que talvez pudesse ter uma festa do lado e o barulho fosse nos atrapalhar, talvez o lugar tivesse, sei lá, algum problema, alguma obra, é isso? Também, Dani. Eu acho assim, né, na ficção você tenta controlar ao máximo, né? Você tem uma visita de locação, acho que tanto no documentário também. Você tem que conhecer o lugar que você está filmando, você tem que conhecer o assunto que você está filmando, você tem que conhecer os riscos que você está correndo. Você está fazendo um documentário de violência, de guerra, situação, né? Qual a situação de risco você está se colocando e colocando a sua equipe. E a situação de risco é isso, talvez, né, riscos de infecções e de saúde, ou enfim, de acidentes, se você está filmando numa estrada. Mas também disso, de sol, de estar chovendo, do lado de uma quadra de uma escola de samba, véspera de carnaval, que vai ter um ensaio, na porta de um, né, como a gente tinha lá, do lado de um estádio de futebol, que muda toda a tabela de jogo e você acaba tendo um jogo de futebol entrando na sua filmagem, você não quer, porque por mais que você não tenha muito dinheiro, você quer que as pessoas entendam o que você está falando e respeitar o trabalho dos técnicos envolvidos também, né? E de toda a equipe. Então, você não quer colocar ninguém em risco, você não quer ter valor extra, principalmente na pós-produção, dublando, tendo que colocar, né, tipo, legenda. Claro que tem situações que é documentário, você quer filmar e vai ser com celular, vai ser com a câmera do cara na esquina, vai ser com foto, vai ser com a câmera de segurança da rua, né? Enfim, tem todas as situações. Mas se você puder prever isso, é sempre bom e faz parte, né? Mesmo e deixar o imprevisto acontecer de uma outra forma. Então, no plantão a gente estava protegido nesse sentido, é um lugar fechado, com luz. A luz não era né? A gente não precisava levar equipamento de luz, assim, estava ok. A gente usou a 7S, que é uma câmera que né, tipo, conversando com a Mara, que é uma câmera muito boa para filmar em lugar fechado e à noite, que era o nosso caso. Então, ela tinha uma latitude grande. Então, fazer essas coisas, essa pesquisa não só no sentido de intempéries ou de sons ou coisas interferentes que podem ter na tua filmagem, mas também qual equipamento você poder utilizar diminuir seus riscos de finalizar, né? Assim, garantir o som, garantir a imagem, garantir que vai ter o que você quer, né? As imagens de cobertura, também isso diminui os seus riscos no final de dar errado. Porque, em geral, nesses projetos, a equipe ela ganha diária, né? Então, se a gente chega lá, tá todo mundo pronto e por algum motivo externo, ou seja, tá tendo uma festa do lado, tá tendo um jogo de um baile de carnaval do lado, um bloco, e a gente não consegue filmar, a gente vai ter que pagar a equipe, né? Ou seja, se não fizer esse trabalho prévio de saber exatamente se vai poder filmar lá, a gente acaba gastando mais dinheiro, né? E é para isso que existe também esse trabalho de checar tudo, de visitar antes, de perguntar como é que é. Não é isso? Sim, senhor. Evitar tem. Às vezes a gente gente tenta muito, a gente se esforça muito fazendo produção para essas coisas não acontecerem. O que não significa que elas não acontecem. Elas acontecem. Agora, olha só. O plantão, ele foi feito num único dia, né? Mas e quem, por acaso, tem na cabeça de fazer um filme que ele exige mais de uma diária, né? Que dica que você dá para quem quer planejar um filme com mais de uma diária e não gastar muito?
Dani, o plantão é atípico por isso. Eu acho que a maioria dos filmes, em geral, tanto né, os documentários, eles são feitos em mais de um dia, os curtas e tudo mais. É, eu acho que o que não importa não é o número de diárias, mas o que você vai tirar delas. Porque não adianta o seu filme ter pouca diária e você não ter o material que você quer no final, você vai estar gastando dinheiro no lixo também, né? Você filmou, filmou, filmou e você não tem o que você quer. E filmou pouco, né? Tentou diminuir à toa. Eu acho que essa matemática ela é sempre muito difícil de fazer, por isso que é sempre bom, né, ter produção, ter uma equipe com você que te ajude a pensar nisso. Sozinho é mais difícil, bem mais difícil. Então, e se você, às vezes, filma muito, exatamente ao contrário, você filma muito, 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 você depois acaba com 500 horas de material, porque você tem uma câmera, você tem acesso a uma 5D, o seu celular é maravilhoso, você filma com o seu celular e aquilo gera um arquivo gigante. Depois, como é que você vai editar aquilo? Como é que você vai chegar no filme que você quer? E isso gera custos enormes de pós-produção e custos até seus, assim, né? Tipo, como diretor, de como que você vai fazer com esse material em todo, sabe? Você tem filme, você não tem filme, dá para fazer, não dá para fazer, e aí começa a angústia da finalização que é gigante, talvez muito pior do que a da produção. Então, essa matemática, ela tem que tentar ser exata, sabe? Acho que isso tudo parte do que você quer. E tentar diminuir, claro, menor número de diárias do seu filme provavelmente vai ser mais barato. E nisso condensar, porque se você, se você está fazendo um filme, não sei, de um documentário que você tenha entrevista e você vai entrevistar alguém, enfim, que não tem tempo na agenda e você conseguiu esse milagre que você vai ter uma entrevista com aquela pessoa. Você não vai voltar e ter 2, 3 dias com aquela pessoa, entendeu? Então, assim, como fazer aquele dia valer? Talvez aquele dia valer, talvez sejam 2 câmeras, entende? E talvez seja aumentar um gasto para aquele dia ser suficiente para você também. Então, e isso você vai aprender errando, fazendo. Não tem muito manual, muito jeito. Acho que cada projeto é um projeto e situações, né? É isso, são situações. Ter gente experiente do lado é sempre bom, mas se não puder, eu sempre falo, faz, cara. Na dúvida, não sabe se tem que fazer, não sabe se tem que fazer, faz e faz com o que você tem, porque você vai aprender errando mesmo, então, assim, né, tipo, faz. Então, E você, sei lá. e você acha que um bom roteiro, no caso do documentário, ajuda a reduzir o custo? Ajuda muito e eu falaria que é essencial, assim. Tanto um roteiro de pré, né, de ideia, como um roteiro depois que você filma, você fazer um roteiro da montagem. É, eu falaria que é essencial, assim. Não essa coisa de uma câmera na cabeça e uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Eu acho que é o princípio, mas ela evolui, sabe? E aí, né, tipo, e depois, logo depois que você tá com a ideia na cabeça, ela tem que vir pro papel antes de você pegar na câmera. Seja qualquer tipo de papel, post-it, rabisco, papelão, assim, claro, você não precisa fazer um roteiro, não sei fazer roteiro de documentário. Tudo bem, escreve no papel, como se você estivesse contando para sua mãe, para o seu irmão, sabe? O que eu quero com esse filme, né? Tipo, olha, eu quero fazer um filme assim, assim, assado. Escreve de qualquer maneira, mas escreve. Isso vai te ajudar a clarear a sua ideia, sabe? Uma coisa que eu aprendi estudando, né, e a prática do plantão restou provado que é muito eficiente, é isso que você acabou de falar. É escrever, é botar no papel. Nós fizemos uma visita, eu e Chayana, uma semana antes de filmar o plantão. Nós fomos ao plantão, sentamos lá, ficamos acompanhando, vendo como é que funcionava, como era o andamento, onde as pessoas entravam, por onde elas passavam, onde elas sentavam. E ali a gente começou a ver onde a gente poderia gravar com as pessoas. E eu comecei a entender como é que seria o filme, né? E quando eu voltei para casa, eu sentei e escrevi, né? No caso do plantão, a pessoa entra, ela deixa um nome lá, senta, depois ela é chamada na defensoria, conta a história dela, o defensor ou o estagiário lá da defensoria escreve a ação, a pessoa volta para a sala de espera, aí depois vem alguém da justiça e diz para ela, olha, a decisão saiu. Então, a gente, quando eu mapeei, quando mapeamos isso, eu entendi
como que a história seria contada, né? E isso ajudou muito. Isso fez a gente poupar tempo de gravação, que significa dinheiro também, porque eu sabia exatamente o que a gente precisava. Era um filme de 15 minutos, a gente já sabia que queria fazer um filme de 15 minutos. Então a gente gravou com 4 pessoas, acabou que na edição deixamos uma de fora, porque senão não daria para contar, né? Então gravamos até um pouco mais do que no final precisou, mas a gente também não gravou com 7, com 8 pessoas. A gente foi bem preciso no que a gente queria. Isso fez a gente poupar tempo e poupar dinheiro. Por quê? Porque o roteiro foi feito. A gente sabia o que precisava filmar, sabia o que queria botar na tela, e aí depois faz-se outro roteiro, que é o de montagem, né? Que é como vai entrelaçar as histórias e até o filme ficar pronto, né? Então, assim, muita gente diz que... Fala. Não, o que eu fiquei pensando aqui do que a gente está falando, e eu acho que faltou falar uma coisa. Cara, tem que ter um negócio muito bom para fazer documentário, assim, de leve e cinema em geral, que é a noção de realidade. Assim, não adianta você ter 10 reais no bolso e querer fazer um filme que custa 10 milhões, porque o filme vai continuar custando 10 milhões, entendeu? Então, assim, né? Eu tenho 10 reais, mas eu queria fazer um filme sobre volta ao mundo num veleiro. Amigo, tu não tem nem veleiro, tu não conhece ninguém que tem um veleiro. Não é que você não vai fazer, mas, assim, por que você não faz, então, uma animação, um curta de documentário de animação, sabe, de stop motion, com um veleirinho, sabe? Assim, não é você desistir da sua ideia, mas talvez adaptar. Então, eu fiquei pensando, mas tem que colocar no papel. Tem, cara, mas não dá para esquecer da noção da realidade, né? Você tem que saber quanto dinheiro você tem e como você vai usar ele da melhor maneira possível. Se você tem acesso a 15 reais, 500 reais ou 1.000 reais, dá para fazer? Dá, mas claro que vai ter, né? Você não vai viajar não tendo dinheiro. Eu quero fazer um filme na China, mas eu não tenho nem dinheiro da passagem, entendeu? Assim. Claro. Aqui no caso do plantão, a gente ia filmar num local público e as pessoas iam estar lá, né? A gente tinha uns custos aí, não teríamos alguns custos, né? Então, facilitou muito. A gente ia gravar num só dia e aí, no caso do plantão, fazer o roteiro ajudou muito, né? E eu acho que abala um pouco Ajudou a no caso do filmação. plantão. Ui, desculpa. No caso do plantão, a minha maior dúvida como produção era se a gente ia ter acesso ao plantão, né? Eu lembro que você falou, mas a gente tem que ir lá e a gente tem que filmar dentro do plantão. Eu falei, tá, mas se eles falarem não, a gente não vai filmar aqui dentro, o que é que a gente faz? Então, a primeira coisa era, tipo, saber, e aí, a gente pode filmar dentro do plantão? Então, quando a gente não tivesse essa autorização de filmar dentro do plantão, a gente não tinha o filme. Então, né, tipo, era coisa muito boa você filmar num lugar só, protegido, né, e tudo mais. Mas se esse lugar também te diz não, você não tem plano B quase para fazer esse filme. A gente poderia ficar do lado de fora. Enfim, a gente ia ter plano B, porque a gente vai pensar. É do lado de fora que se faz, pega essa história antes, né, acompanha o personagem, enfim. Você vai desenvolvendo outras coisas a partir dos nãos também que você corre atrás o quanto antes para saber. Né, isso, né, a preparação. Então, sem dúvida nenhuma, ter o sim do plantão judiciário foi o grande coisa para o filme, né? Assim, se você vai fazer um filme de biografia de alguém, sei lá, músico, e você não tem acesso aos direitos autorais da música da pessoa, como é que você vai fazer? Pode até fazer, mas você não vai colocar uma música para tocar no seu filme porque você não tem direito ao acesso a essas músicas, sabe? Ficaria esquisito. E você acha, o que você acha da afirmação de que documentário, que não existe roteiro em documentário? O que você acha disso? Acho isso uma besteira. Sinceramente, acho isso uma besteira. Eu acho que tem roteiro, sim. Eu acho que você tem que saber o que você quer. Eu acho que não é uma coisa rígida uma coisa fechada como é o da ficção, né? Que todo mundo, toda uma equipe seguia pelo aquele roteiro e tá todo mundo ali decupando e fazendo análise técnica daquele roteiro de ficção para ele poder sair sair do papel com a contribuição de todo mundo, que é o guia mesmo, né? Tipo, mas acho que não é tão rígido assim, mas acho que ele tem. Eu acho, por exemplo, no La Manuela, a Clarinha, a gente começou... A Clara foi um filme de urgência, né? Assim, a Manu, que era amiga dela de infância, foi presa no Equador e a Clara, como cineasta, teve esse impulso de começar a filmar na casa da mãe dela com o celular.
porque, né, tipo, vou fazer como eu ajudo a minha amiga que está presa injustamente no outro país né, passando por vários tipos de violação de direitos humanos. Então, como é que eu ajudo, né? Geralmente a gente fala, eu quero filmar, eu quero contar essa história. E a Clarinha teve isso e começou a filmar com o telefone. Não tinha roteiro, não tinha nada. Tinha ela, a mãe dela, né, ligando para o cônsul, ali se expondo e filmando com o telefone do celular dela e acabou. E assim foi um impulso, né, essa intuição inicial dela filmar. Ela passou filmando sozinha uma semana e aos poucos foi agregando pessoas. A Manu acabou sendo liberada vindo para o Rio de Janeiro, então ela pegou uma câmera, assim, 90D, se eu não me engano, colocou a câmera e começou fez uma entrevista. Depois disso, a Manu indo embora, aí parou e falou, cara, o que eu fiz? Eu tenho um filme? Foi quando ela me ligou, sabe? Tipo, acabei de filmar porque eu não sabia o que fazer. Eu sabia que a história era muito importante, mas eu não sei se eu tenho um filme ou não. Mas estava acontecendo na minha frente e agora? Eu filmei com o que eu tinha, entendeu? Sem som e tal. Filmei com o que eu tinha. E agora? Eu tenho um filme? E aí, acho que tem não ter o roteiro, em algum momento você vai precisar ter, porque essa pergunta sempre vai vir, né? Eu tenho um filme, isso dá um filme. É a melhor maneira de eu contar essa história? É um filme, é um curta, é um média, é um longa? Como é que eu faço isso, sabe? Vai para um canal de televisão, quem vai assistir isso? Qual é o interesse das pessoas nessa história, sabe? Excelente. Eu acho que é isso. Quem quer fazer um filme, escrever um livro, escrever uma peça, a primeira coisa que a pessoa tem que se responder é por que eu vou fazer isso? Né? Por que eu vou dedicar o meu tempo a isso? Vale a pena? Porque às vezes a pessoa, quando faz esse exercício, ela acaba descobrindo que vale a pena ou que não vale a pena, né? Então isso poupa muito o tempo da pessoa. E eu gosto muito da ideia também que o documentário é uma obra que você... Assim, um filme que só você pode fazer. Eu acho que essa ideia de que um filme que só você pode fazer dá muito poder para o filme, né? E a questão do documentário é o seguinte, eu trabalhava no jornal na época, cobria saúde pública, eu conhecia o plantão de fazer matéria e quando eu tive a chance de fazer o filme, eu aliei esse conhecimento ao filme. Tipo, muitas pessoas poderiam ter feito um filme sobre o plantão judiciário, mas nunca foi feito, né? E eu vi ali naquela hora que eu poderia fazer aquele filme, que talvez só eu pudesse fazer aquele filme, porque eu sabia da importância, das dificuldades, e eu consegui responder a pergunta, por que eu quero fazer esse filme? Porque esse filme vai ajudar muita gente. E essa era a minha grande vontade. Gente, olha só, nós estamos chegando já no finalzinho da live, já temos aí 44 minutos. Eu vou encaminhar para o final, temos mais uma pergunta e eu queria também pedir para a Chayana já ir pensando em dicas, e 5 dicas para quem quer fazer um filme. Quais são os 5 pontos que a pessoa tem que pensar, tem que elaborar para ela poder fazer um filme, para ela tirar o projeto dela do papel. E queria também já desde já agradecer o fã-clube da Chayana. Tá aí, ó, todo mundo, tem gente da Colômbia. Eu não consigo ver ninguém. Eu não Tem consigo aí, ver ninguém. Unidos da Fiocruz, tem muita gente aí, eu tô vendo aqui. Tá uma coisa bonita, né? Fazer live com a Chayana é um sucesso, porque ela garante a audiência. Eu não consigo, fica aqui uma tela, eu não consigo nem me ver, nem ver os negocinhos passando. Então, ó, vou para a última pergunta. Queria que você falasse agora sobre as etapas do documentário, né? Quais são as etapas do documentário ou do filme, né? Serve para os dois. E a importância de cada uma, né? Acho que a etapa, primeiro, né? Você ter a ideia e você conseguir desenvolver essa ideia. Porque ideia eu tenho todo dia, a Paulinha, se tiver aí, ela sabe bem a quantidade de e-mails, né, de coisas que a gente vomita, assim, tive uma ideia, eu vi uma notícia de jornal, né, você lê um jornal, você lê um livro, você conversa com alguém, alguma coisa acontece na sua frente, e se você começa a estar antenado e você trabalha com isso, tudo viraria um filme, né? Então, se você já tem essa anteninha ligada, é bom, e colocar essas coisas, essas ideias no papel e talvez, enfim, até elas se relacionem e dar um projeto, só um projeto, sabe? Precisa fazer cada filme, enfim. Então, acho que o primeiro passo é o desenvolvimento, que consiste basicamente em você ter ideia, colocá-la no papel
e conseguir responder. Eu sempre falo a importância de você responder essas perguntinhas, né? O que é o filme? Qual é a história? Como é que você vai contar essa história? Ah, ficou. Como é que você vai contar essa história? E por que você é a melhor pessoa para você contar essa história? E eu acho que parte do desenvolvimento do projeto eu falaria contar para as pessoas, seria talvez a minha dica, tipo, conta para os seus amigos mais próximos, conta para sua família, conta para, né, tipo, para o seu marido, para sua esposa, seu namorado, enfim, pessoas não necessariamente a ver com cinema, e conta e pergunta o que você acha de um filme, sabe, como se o filme existisse, você tenta convencer como se o filme já existisse. Né? Tipo, então, eu tive uma ideia de fazer um filme assim, assim, assado, e vai começar assim, eu vou mostrar a entrada do plantão judiciário, eu quero contar essas histórias, o que você acha dessa ideia? Porque as pessoas próximas a você, elas vão ter a cara de pau de falar, cara, que merda, eu jamais veria esse filme, sabe? Tipo, eu não vou ver esse negócio. Que imagina? Então você já vai vendo ali no teu filtro de pessoas com mais afinidade, se é uma ideia, assim, que você... Não que você vai desistir dela porque as pessoas não gostam, porque eu acho que ninguém tem que desistir de fazer filme porque as outras pessoas não gostam necessariamente da sua ideia, sabe? Mas você tem que conseguir desenvolver por que talvez aquela pessoa não gostou, talvez esteja faltando alguma informação e você vai juntando esse quebra-cabeça do desenvolvimento. Né? E pesquisar muito, ver filme de referência. Filme de referência, não sei, me ajuda muito. Tem gente que não gosta, mas me ajuda muito. Assistir todos os tipos de filmes de referência relacionado ao tema ou não, à linguagem narrativa. Documentário, você pode assistir uma quantidade de ficção enorme relacionado, né, para entender de linguagem, de posicionamento, de cor, enfim. Acho que estão sempre... A quantidade de filmes que você vê sempre te ajuda muito. Nada te ajuda mais do que ver filme, muito mais que ler livro sobre. Então, essa seria a minha primeira etapa de desenvolvimento. Tentar vender a sua ideia. Seja para vender para você, de fato, ganhar dinheiro com isso, ou seja para você vender para você mesmo, que você não vai desistir na próxima etapa, quando você começar a receber os nãos que você vai receber. Você vai receber um monte de não. Então, como é que você faz para não desistir? É ter certeza que você quer fazer aquela história, sabe? Porque parar no meio do caminho é normal, né? Assim, então, você tem que... É verdade. A gente trabalha então com a ideia de 4 etapas. E a primeira é o desenvolvimento. Seria desenvolvimento, pré-produção, filmagem e pós-produção. E a última ali seria o lançamento, né? Enfim. Mas pós-produção, até o filme ficar, pode colocar ali na pós-produção que o lançamento, a divulgação e a distribuição do seu filme já vai estar. No desenvolvimento é quando a pessoa tem a ideia e ela começa a pensar nisso, a pesquisar, a ver se essa ideia é boa. Né? A estruturar. Ele vai maturando. Ele vai maturando a ideia, é isso. Esse é o desenvolvimento. Ele matura e ele estrutura. Assim, né? De estrutura para próximas etapas. Ele, no desenvolvimento, para mim, o cara já tem que saber quem vai ver aquele filme, sabe? Para que ele está fazendo aquele filme, quem não é todo mundo que vai gostar do seu filme nunca. Então, qual é o seu público-alvo? Essa pergunta chatíssima de responder, né? De público-alvo. Ela é uma das mais importantes, embora ela seja uma das mais chatas para todo o processo criativo. O diretor odeia responder isso. Eu não sei, eu quero que todo mundo veja meu filme. Não, não vai ser todo mundo que vai ver seu filme, sabe? Não vai, não vai, não vai. Exato, não é todo mundo que se interessa. Todo mundo deveria se interessar? Deveria, mas assim, não vai, né? Tipo, não vai. Deixa a gente sonhar. Lembra que eu falei agora de realidade? Aquela realidade. É bom ter noção de realidade. Você foca, você, né? E, tipo, não sei, você tem... Deixa sonhar, mas pouco. Daqui a pouco. Chayane, a gente tem 10 minutos para o Instagram acabar com a nossa live. Segunda etapa, pré-produção. Segunda etapa, pré-produção. Pré-produção, você vai entrar, se tudo deu muito certo, você já conseguiu, inclusive, levantar dinheiro, algum dinheiro para fazer, né? Geralmente entra em pré-produção. Você começa a contratar a equipe, você junta os profissionais, você analisa esse roteiro, você visita a locação, você começa a responder as perguntas do que eu preciso para filmar. Você já sabe, né? Você já sabe o que você precisa para fazer o filme, e agora você vem a próxima pré-produção, o que você precisa para filmar. Então, dependendo de, geralmente, sei lá, se o filme tem 4 semanas de filmagem, você vai fazer 4 semanas de pré, 2 semanas de pré. Depende muito do que é seu filme, mas essas semanas, elas se dialogam entre si, sabe?
E às vezes documentário nem o tempo não é corrido, né? Você não filma blocado, você filma, depois você volta a filmar depois de 3 meses. E mesmo assim, você voltando a filmar depois de 3 meses, tem uns diazinhos, uns 3, 4 dias antes, que você vai ter essa pré-produção de pré-filmagem, né? Essa preparação para chegar, de fato, a ligar a ação na câmera. A terceira etapa é a filmagem, que A é... filmagem, que é a menor etapa, geralmente, e que é muito importante, né? E que dá, enfim, e que é onde você vai, de fato, encontrar o seu objeto, você vai poder filmar e você vai ali estar capturando as imagens que você tanto se preparou para, né? Para contar a história que você quer. Então, não sei o que falar em 3 minutos mais sobre filmagem, mas seria isso. Filmagem é filmar. É você realmente capturar tudo que você precisa para essa história e, por favor, use esse tempo para isso, sabe? Não, para não voltar depois a isso. Então, é importante pensar, rever o material enquanto está filmando e ver se todas as imagens estão ali que você quer para contar essa história, você está conseguindo ter. E a última etapa, pós-produção. É a montagem desse quebra-cabeça. Você chama uma outra equipe, que pode estar com você desde o início ou não. Eu gosto que esteja. Tipo, ter um finalizador junto com você para te ajudar já nesse processo e organizando o material. Se puder ter um assistente de montagem também, dependendo do tamanho do documentário, né, do filme, já vai organizando esse material que vai chegando, já te diz a qualidade, vai te dando esse feedback. Então, é a equipe que vai finalizar o filme, montar esse filme, né, editar, fazer esse quebra-cabeça das imagens que estão soltas, correção de cor, a edição de som, a trilha sonora, toda a parte gráfica, os letreiros, e deixar o filme, né, fazer as legendas necessárias, enfim, deixar o filme montar esse produto, né, esse seu bebê que você está gerando. Que maravilha. É uma fase muito importante, né? A pós-produção, porque podem acabar com o filme ali, com todo o esforço que foi feito antes, podem acabar com o filme ali. Então, assim, essa coisa do diretor da produção também está ali sempre atento, né? Porque todas as etapas são muito importantes, né? Mas eu acho que a pós-produção, ela merece muito cuidado, né? Ela merece muito cuidado, é a etapa mais cara, é onde seu dinheiro, seu orçamento vai, geralmente é onde dura mais tempo, analisar todo esse material, trazer né, tipo no La Manu a gente trouxe a Letícia Simões, incrível roteirista para o final. Então, assim, trocar montador é super normal, porque você começa não gosta do corte, vem outro montador e é muita relação pessoal, então, né, de ficar ali com o seu material e você descobre que o filme que você filmou não é exatamente o filme que você queria ter filmado, então é uma hora de embate, de criatividade com a realidade. Então é muito bom ter pessoas muito parceiras e muito profissionais nesse final com você. Então é um final muito importante, sim. A montagem do filme é o nascimento, né? A gestação do filme em si. Enfim, você citou o nome de profissionais e todos eles são muito importantes. Uma coisa para mim que ficou muito marcante é que não se faz cinema sozinho. Ninguém faz cinema sozinho. E, aliás, isso para mim é uma coisa que eu tiro para a vida. Na vida você não faz nada sozinho, né? Ainda que você seja um gênio, cara, fazer sozinho é horrível, né? Ter pessoas do seu lado é muito importante. E no cinema eu aprendi isso, que cada um tem um papel, cada um vai cumprir uma etapa e as pessoas vão ficar felizes por isso, né? Não é porque eu sou o diretor que o filme é meu. Não, o filme é nosso, que você é a produtora, a Mara é a diretora de fotografia. Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Acho que a dica que eu dou para as pessoas é, se você quer fazer um filme, junte-se a pessoas que vão te ajudar a compor as etapas do filme, porque sozinho você não vai fazer, né? Como na vida, assim é no cinema, né? Ninguém faz nada sozinho. E eu queria que você completasse essa lista, Chay, de dicas para quem quer fazer um filme, o que essa pessoa precisa anotar e começar a fazer, né? Eu ia falar, emendando no que você falou, eu acho que primeiro para fazer cinema,
tem que gostar muito de gente. Tem que gostar muito de ser humano, tem que gostar muito de pessoas. Você está contando essa história para pessoas, com pessoas, por pessoas. Seja uma história de amor, seja uma história de impacto social, né, tipo, seja um drama pessoal, enfim, você acredita, você faz cinema e você, justamente por isso. Então, gostar de pessoas, tratar todo mundo bem, acho que é a primeira grande dica, assim, se você não gosta de relacionamento, de comunicação, né, dessa interação com o ser humano, não vejo por que fazer cinema nesse sentido, sabe? Então, sei lá, minha primeira dica seria essa: goste de pessoas, ame pessoas, se relacione com pessoas. E todos os meus amigos aí que você falou, tenho certeza que todos, biólogos, médicos, arquitetos, oceanógrafos, todos já me ajudaram a fazer os meus filmes. Todos. Pessoas que não têm nada a ver com cinema, todos me ajudaram no processo, porque cinema é isso, é contar com o outro, né? E, então, assim, ser meu amigo é igual a vai me ajudar a fazer algum projeto meu em algum momento na minha vida, porque eu vou precisar de você. Porque você está fazendo um filme aí sobre um plantão judiciário, então eu quero falar com um defensor público. Quem é defensor público que eu conheço, né? Tipo, então, em cada novo projeto você mergulha de cabeça num novo assunto. Então, quem é aquela pessoa que você conhece, sabe? Então, é isso. Essa seria a minha primeira dica. A segunda dica seria ver... Chay. Acabou? Essa vai Vamos ser... cair? Acabou. Única. Faltam 50 segundos para acabar essa transmissão. Eu queria mandar um beijo para todo mundo, as pessoas que ficaram aqui participando. Ó, Edu Mourão. Edu! O Peter, alô Peter, ele serve. Um abraço, meu amigo. Cris Técnico. Ó, Manjuba Filmes, Maiara, o Pedro Rangel. Manda um beijo aí, Chay, Cris é um excelente gaffer do nosso cinema nacional. Edu, excelente maquinista do nosso cinema. Muito bom, meninos. Muito bom. Obrigada por estarem aqui. Gente, muito obrigado pela presença. Chay, muito obrigado. Sem você, o filme não teria saído do papel. Eu sou muito grato a você, a pessoa maravilhosa que você é. Um beijo. Obrigada a você, Dani, por ter me ligado. Um beijo. Muito feliz. Sempre muito bom. Muito apaixonada por fazer cinema. Tchau. Vou deixar o Instagram cortar a gente.